Vamos dar continuidade ao nosso assunto Guerra Fria. Já vimos as explicações sobre as imagens que estão aqui apresentadas e vamos ver que essas imagens terão suas explicações no correr do próximo tempo agora, do próximo texto. Vamos observar. Então vamos nos situar novamente, vamos ver o que é Guerra Fria, que foi um período de intensa competição, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética. Uma disputa entre sistemas rivais, capitalismo e comunismo. E ela foi chamada de fria porque não teve bomba, tiro, nada disso. Diretamente entre as duas potências. Teve indiretamente no Oriente Médio, na África, na América, tá certo? Então, guerras em volta dos países periféricos, não nos países principais. E os dois países davam suporte financeiro, econômico, militar a cada um dos lados que defendiam as mesmas ideias que eles. E o país que vencesse ficava alinhado, aquela colônia ficava alinhada a este país que possibilitou a vitória daquele grupo armado. Muito bem. E aí o mundo ficou dividido entre primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Quem eram os integrantes do primeiro mundo? Esse primeiro mundo era liderado pelos Estados Unidos. Tudo muito bom, facilidade de tudo se obter. Então ele se caracterizava por ser um sistema capitalista misto, onde a pessoa podia investir, mas o Estado também podia investir. O sistema político determinante, predominante, era uma democracia parlamentarista. Eleição, escolho Câmara e Senado, escolho presidente, senador, deputado, tá certo? Para que estas pessoas eleitas, pelo voto direto, administrem o país. E todos esses países pertencentes ao primeiro mundo se caracterizavam por ter uma economia que buscava o bem-estar social. Vamos em frente. Então, o segundo mundo era liderado pela União Soviética. Era a segunda sequência, o segundo mais desenvolvido, vamos chamar assim, com maior capacidade. Era um sistema econômico socialista que limitava ou impedia o investimento privado. Você não podia fazer um investimento em um negócio importante. Mesmo porque, como sistema, nós vimos lá na Revolução Russa, tomou tudo de todo mundo, ninguém tinha terra, capital e trabalho. Tinha só o trabalho. Terra e capital não existia mais na mão do particular. Não havia um crescimento econômico e a capacidade de consumo das pessoas era pequena. Todo mundo tinha ficado mais pobre. A exceção era a classe política, que pertencia a uma elite dirigente do país. Em uma imagem que tem em um dos livros que nós usamos, aparecia um dos dirigentes da Revolução Russa e a população em volta dele e ele destacado na frente. Aí eu observei que todo mundo em volta, em trajes muito humildes, quase que maltrapilhos, mas o dirigente comunista estava muito bem vestido e o sapato brilhava. Então não era tanta igualdade como era pregada. Então, no segundo mundo, neste segundo mundo, era União Soviética, China, Coreia do Norte, Vietnã e Cuba. Então, segundo o termo segundo mundo,
caiu em desuso porque o bloco soviético caiu. Não existia mais o líder do segundo mundo. E aí vem o terceiro mundo. Países que durante a Guerra Fria nem ficou de um lado, nem ficou do outro. Ele ficou meio que independente, não alinhado, nem com o capitalismo, nem com o comunismo. Boa parte desses países, principalmente localizados na África, sofreram com as guerras periféricas que aconteciam. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. As guerras foram dentro deles. Então, deixaram efeitos que persistiram até depois da Guerra Fria. E as economias ficaram dependentes de uma dessas potências, ou dos Estados Unidos, ou da União Soviética. E como no mundo era feita essa divisão? Então, nós temos aqui, em azul, os países pertencentes ao primeiro mundo. Em vermelho, os países pertencentes ao segundo mundo, União Soviética e todos os países do leste europeu, União Soviética e China. E como terceiro mundo, quem não está nem em um, nem em outro. América do Sul, América Central, quase toda a África e alguns países do Oriente Médio, incluindo a Índia. Então, qual era uma outra área de disputa, uma outra ocorrência deste período de Guerra Fria? A divisão da Alemanha e a criação do Muro de Berlim. Então, a Alemanha derrotada na Segunda Guerra, os aliados, naquelas reuniões, decidiram que ela seria dividida, com a intenção de que se formassem 4 países. E eles foram ocupados pelo Reino Unido, Estados Unidos, França e União Soviética. Inicialmente seria apenas Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética. Aí disseram, vamos botar a França também, a União Soviética, mas vocês dão a terra de vocês dois para fazer a parte subordinada à França, porque ela não queria perder mais território dela. E aí, em 1949, foram criadas 2 Alemanhas. A República Federal da Alemanha, no lado ocidental, sob influência ocidental norte-americana, britânica e francesa. E a República Democrática Alemã, que era do lado oriental, sob influência da União Soviética. Nessa disputa, num certo momento, nós vamos ver agora, que vai ser sobre a capital. A capital, referente aos países ocidentais, ficava dentro do território que era da União Soviética, e ela impediu o acesso de veículos à capital, e o abastecimento da cidade teve que ser feito todo por via aérea. Então, Berlim, que era a capital alemã, situada do lado oriental, ficou dividida em 2 partes. Berlim Ocidental e Berlim Oriental, cada parte alinhada, respectivamente, com a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã. Num certo momento, começou a acontecer o quê? Quem estava na República Democrática Alemã, que era o lado da União Soviética, começou a fugir para o lado dos aliados e começou a perder uma quantidade de gente muito capacitada, professores, cientistas, pesquisadores, engenheiros, todos os profissionais, porque iam arranjar emprego melhor do lado dos aliados. E aí a União Soviética decidiu fazer um muro e dividir a cidade. Então foi feita uma cerca fortemente vigiada, 3 metros de altura, o muro, 100 e tantos quilômetros, 113, separou a parte oriental da parte ocidental. Foi colocada grade, rede de eletricidade eletrificada, torre de vigilância, cães,
campo minado, armadilha, e o muro passou a ser chamado de Muro da Vergonha, e foi um símbolo maior da Guerra Fria. Vamos ver aqui algumas imagens do muro. Então, aqui embaixo, duas pessoas que são crianças, tentando fugir para o outro lado. Nessa em cima à esquerda, o soldado está ajudando a criança a fugir e passar para o outro lado. Possivelmente os pais dele já tinham passado, iam voltar para buscar o filho depois, não conseguiram porque fizeram a cerca, mas a cerca não estava bem fechada e o soldado ajudou. E essa da direita em cima é um soldado do lado comunista, vamos chamar assim, fugindo e passando para o setor francês. Todo mundo fugindo. Então, outro aspecto nesta época, áreas de disputa, as guerras periféricas, afastadas do centro, Estados Unidos e União Soviética, mas apoiada, financiada, incentivada pelos dois lados. Então, eles nunca entraram num conflito direto, mas por trás de todos os conflitos eles estavam. Elas mediam força de quem era mais forte, testavam armamento nesses campos de batalha. Procuravam ganhar novos países para o seu território. Guerra da Coreia, Angola e Moçambique, a crise dos mísseis que vai acontecer em Cuba, Guerra do Camboja, Guerra do Afeganistão, Guerra do Vietnã. Em todos esses conflitos lutaram União Soviética e Estados Unidos. Indiretamente, uma que ficou quase à beira de uma guerra mundial foi a crise dos mísseis em Cuba. Os mísseis foram instalados, pretendia-se instalar os mísseis soviéticos em Cuba, porque eles ficariam a 100 quilômetros de alvos nos Estados Unidos. E aí um avião espião, que estava fora do alcance dos aviões e dos mísseis soviéticos baseados em Cuba, descobriu que era uma base de mísseis lançadoras. O presidente tinha acabado de assumir, era o Kennedy, novo, 30 e poucos anos, e enfrentou o Nikita Khrushchev, que era já um cara experiente, político antigo, russo. Ele mandou a Marinha Americana cercar a ilha e disse que a ilha estava isolada. Qualquer país que tentasse furar o bloqueio seria afundado. Vinha um transporte da Marinha Russa, eles não forçaram a entrada, eles voltaram. Os Estados Unidos forçou a retirada de todos os mísseis que estavam em Cuba. Naquele tempo foi uma época em que quase se teve um confronto militar direto. Aí então nós tivemos uma corrida tecnológica, armamentista e espacial. Ainda nas guerras periféricas, eles tentavam medir as suas capacidades militares, testar a minha arma, verificar se a arma que o outro lado fez consegue neutralizar a minha. A essa altura, a energia nuclear já estava desenvolvida. Tá certo? E a exploração espacial. Aí vai se levar a energia nuclear para fazer mísseis balísticos. Eu não preciso mais levar minha bomba atômica de avião até o outro lado. Eu pego um míssil aqui, lanço, ele voa, viaja 12 mil quilômetros e chega no outro país. E aí eles aumentam o gasto muito com pesquisa e produção de equipamento. Aí entra numa corrida. Um descobre a bomba atômica, o outro também descobre. Um faz a bomba de hidrogênio, o outro também faz. Um lança um satélite, o outro também lança. Mas os Estados Unidos decidiram investir numa disputa forçando o armamento, mas uma disputa econômica. Eles investiam em armas
para forçar a União Soviética também a investir em armas, porque eles sabiam que economicamente eles não teriam condição de acompanhar. Economicamente, eles não teriam tanto dinheiro para chegar onde os Estados Unidos estavam chegando. E aconteceu. E aí vai surgir um outro fator, a União Soviética, a China comunista. Ela vai sofrendo alguma influência da União Soviética, o Exército Vermelho Comunista de Mao Tse-tung, para uma disputa que ele tem com o exército de Chiang Kai-shek para combater uma invasão japonesa, tá certo? E o Chiang Kai-shek era apoiado pelos Estados Unidos. O Exército Vermelho do líder comunista Mao Tse-tung vence, pressiona o exército nacionalista do Chiang Kai-shek e ele se refugia numa ilha. É a ilha que hoje é Taiwan, que a China considera uma província rebelde e que vai querer tomar e colocar no seu controle. E esta ilha é apoiada pelos Estados Unidos. E ali vai acontecer confronto. Aí então é feita a República Popular da China com apoio da União Soviética. Mas vai acontecer uma coisa, a União Soviética vai querer que a China tome determinado caminho e a China não aceita e rompe com a União Soviética e vai lançar uma campanha, o grande salto para a frente, tornar a China um país desenvolvido em tempo recorde. Não vai conseguir e vai ficar um pouco atrás do desenvolvimento em relação à União Soviética. E aí nós vamos ter a propaganda ideológica. Cada lado dizendo que o seu lado é melhor do que o outro. Isto vai envolver tudo. Jornal, rádio, televisão, cinema. Cinema, então, muito, muito, muito. Vão acontecer artistas de cinema 007, James Bond. Um agente secreto inglês disputando sempre contra a União Soviética, sempre vencendo um espião soviético. Todos os grandes planejadores do mal contra Estados Unidos ou a Inglaterra seriam vencidos pelo 007. E aí tem uma série de filmes falando sobre esse agente, James Bond. Então, todos os meios foram usados, cartaz, folheto, jornal, revista, propaganda de rádio, TV, filme, desenho animado, tudo. Nesses filmes, os capitalistas exaltavam a liberdade de expressão, a facilidade de se consumir e de se obter coisas para o seu dia a dia, a oportunidade de enriquecimento que era oferecida a todos. Nós vimos naquela década lá o crescimento, coisas, eletrodomésticos, facilidades para a mulher. Então eles denunciavam que no comunismo não havia liberdade. O Estado controlava tudo e a população vivia infeliz e sem motivação. E a União Soviética fazia a sua propaganda também, dizendo que as desigualdades sociais do mundo capitalista, gente muito rica e gente muito pobre, passando fome. Aí ele dizia que o regime comunista era superior, porque ele garantia o emprego, a educação e a moradia para todos os cidadãos. A propaganda e a guerra ideológica nos dois lados. Pessoas foram acusadas de serem comunistas ou de serem capitalistas e foram perseguidas pela posição que elas eram apoiadas, que elas diziam defender. O que às vezes nem sempre elas seguiam. Era apenas uma linha de pensamento para aquele filme.
Aí a Guerra Fria vai seguindo este desenvolvimento das áreas de disputa, chegará um momento em que era até lá fim. E aí reformas foram acontecer na União Soviética. Já há pouco tempo, 1985, pouco tempo para mim, talvez para vocês seja muito tempo. Um dos presidentes da União Soviética lançou uma política de reforma, chamada de glasnost, que significa transparência, e perestroika, que significa reestruturação. Aí ele começou a dizer, vamos descentralizar, porque todas as decisões partiam de Moscou. Ele passou a dar liberdade para que os componentes da União Soviética pudessem decidir os outros países. Fazer uma abertura econômica e política. Vamos fazer empresas privadas, chamar o capital estrangeiro. Vocês se lembram que logo depois da Revolução Russa de outubro, quiseram trazer investimento externo e ninguém foi. Aí ele disse que não haveria mais censura à imprensa nem às artes. Liberdade religiosa, libertação de preso político, combateu corrupção e privilégio dos altos funcionários do governo que pertenciam a uma outra classe, diferente da classe do povo. Então, na parte internacional, ele desencadeou uma ofensiva junto aos próprios Estados Unidos e começou um programa de paz e de desarmamento. Aconteceram diversos acordos, os acordos de redução dos mísseis estratégicos, porque os Estados Unidos tinham e devem ter ainda mísseis na Europa. Não mandaram tirar os mísseis de Cuba? Estados Unidos tinha mísseis na Europa, porque nós vamos ver na continuação em que foram criadas dois grupos militares representando essas posições dos socialistas e dos capitalistas. Dos socialistas era o Pacto de Varsóvia, em que todos aqueles países que foram anexados faziam parte de um grande exército do Pacto de Varsóvia, liderado pela Rússia. E os capitalistas também tinham sua aliança militar, a OTAN, Organização e Tratado do Atlântico Norte, Canadá, Estados Unidos e os países europeus. E os Estados Unidos com tropa baseada na Alemanha, todos os locais, para, caso acontecesse um conflito, ele já estivesse na Europa. Aí ele disse que não faria mais testes nucleares subterrâneos. E aí, em 1989, vai acontecer um desmancha do bloco soviético. Aqueles países da cortina de ferro começaram a se rebelar, se revoltar, exigir eleição, as tropas invadiam o país, abafava, acontecia no outro, abafava, e começou a quebrar esta liderança, essa chefia da Rússia. E em 89 vai acontecer a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim aconteceu, mas ficaram ainda dois países, República Democrática Alemã e República Federal Alemã, separados. Duas capitais. Aí vai assumir um primeiro-ministro na República Federal Alemã, Helmut Kohl. E ele vai propor para todos os alemães que eram da República Federal da Alemanha que se juntassem às duas Alemanhas. As duas Alemanhas e a outra Alemanha democrática estavam numa situação econômica precária. Ele disse que a Alemanha assumiria tudo e pagaria tudo que a outra tivesse de dívida. E aí se foi descobrir que tudo que a Alemanha democrática, a socialista, ela era muito mais atrasada. Os carros russos eram muito piores do que os carros
da República Federal da Alemanha, e a Alemanha foi reunificada por causa de Helmut Kohl. E está aí a Alemanha hoje como o carro-chefe da economia da Europa. Muito bem. Então, o fim da Guerra Fria vai continuar com a extinção da União Soviética. Ela vai se desmembrar e vai virar 15 países. Tudo que ela tinha absorvido vai começar a virar outros países. Então, hoje, 5 países comunistas: Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, China, e eu não botei o quinto. Então, o mundo depois da Guerra Fria não é mais bipolar. Ele é unipolar, só Estados Unidos. E agora, a China querendo enfrentar os Estados Unidos. A China é o segundo polo mais forte. Este é o fim da Guerra Fria, tá certo? Que muitos alegam que é a vitória da democracia e do capitalismo, e a derrota do socialismo, do comunismo e do regime mais duro. Nós vamos parar neste ponto e nós vamos dar uma retomada a partir da próxima aula, vendo detalhes que entremearam todos esses aspectos e essas áreas de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Vamos estudar para que a gente possa obter a nossa promoção ao primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado.